Shalom, meus irmãos queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, todos os estudantes da Palavra de Deus. Nós falamos ao vivo aqui de Ladinho, Minas Gerais, do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Eu sou o pastor, professor Ilmar Satemeri Keller Kaiser, teólogo formado pela Universidade Estadual de Londrina, curso superior do MEC. Temos mestrado e doutorado livres, professor aqui da Rede Estadual de Ensino, nas cadeiras de Sociologia e Geografia Efetivo. E estamos estudando a Palavra de Deus desde 1992, aqui nessas cercanias, né? Sul Capixaba, Leste Mineiro. Esse CCBB é uma escola de teologia, que na verdade é Bíblia, né? Que dedica-se a ministrar cursos básicos de teologia, cursos intermediários e curso bacharelado livre. Nós temos todos esses cursos. Cada curso tem a sua especificação. Aqui estamos trabalhando o curso intermediário. Essa é a aula de História do Cristianismo, segundo bloco. No primeiro bloco nós fizemos a primeira parte, o surgimento da igreja e as perseguições da igreja, que englobaria, no caso, os períodos das 7 caixas do Apocalipse. A igreja de Éfeso e Esmirna, que são a igreja, a Esmirna diz, você vai sofrer uma perseguição de 10 dias. Foram as 10 perseguições, acabando com Domiciano, né? Começando com Nero e acabando lá em Domiciano. E agora vamos estudar o período chamado bloco número 2, que vai trabalhar o período do Edito de Milão, de 313, Constantino, até a queda do Império Romano no ano 476 da Era Cristã. Só lembrando uma coisinha importante aqui para aprendermos, é que não existe DC, existe AC. Antes de Cristo existe, mas DC é uma invenção. No Instituto de Pesos e Medidas, na metrologia, é Era Cristã ou AD. Ou é Anno Domini, depois de Cristo, Ano do Senhor, ou Era Cristã. Não existe DC depois de Cristo. Essa nomenclatura não existe. Então vamos começar fazendo essa introdução desse primeiro bloco, que é a primeira aula do História do Cristianismo 2. Nós vamos tratar então, vamos dar uma geral aqui, nós vamos abordar então o período do finalzinho das últimas perseguições com o imperador Diocleciano. Domiciano é lá embaixo, é lá depois de Nero, né, no ano 90, por ali, Domiciano, no tempo de João, mas aqui é Diocleciano. Então vamos tratar as últimas perseguições, que é a perseguição de Diocleciano, e depois nós teremos então o início do reinado de Constantino. Constantino, que era filho de Maximino, não é isso? E então nós veremos então o reinado dele, o que ele fez, qual foi a medida que ele tomou, o Edito de Milão, assinado junto com Licínio. Depois que ele morreu, a divisão do império entre os seus 3 filhos, Constantino, filho, Constâncio e Constante. E depois veremos então a história do Marte Basílio, que aconteceu nesse tempo aí. Depois o imperador Juliano, que vai reinar no Oriente. Lembrando que no tempo de Constantino, o Império Romano foi dividido em Oriente e Ocidente, né? Oriente com Constantinopla e Ocidente com Roma. Então nós temos então a história de Atanásio, que é um bispo que prestou que trouxe alguns prejuízos, né, para a igreja também. Esse Atanásio, não vou seguir os ataques de Atanásio, seus adeptos e o velho bispo. Depois nós temos então o imperador Graciano, que vai suceder aí a Constantino, e depois de Constantino com os filhos dele, depois Valenciano e Valente. Teremos depois, então, o imperador Teodócio, o que aconteceu no período dele, a disciplina dele, como é que ele governava, o modus operandi dele. Aparecem, então, as heresias de Pelágio, e vamos ver o bispo Agostinho entrando em cena, combatendo o pelagianismo. Depois começa a decadência geral do Império Romano, com os primeiros ataques dos bárbaros, né, chamados godos, ostrogodos e visigodos, os vândalos, e anglo-saxões, etc. A decadência dos cristãos, começa os monastérios, a separação, a pessoa vai viver nas montanhas, na caverna, começa a aparecer as ordens, então, né? As ordens eclesiásticas, essas pessoas que vão viver separadas do mundo para ser servo de Deus. Aí nós vamos chegando no período, nesse tempo, aí a carta de Pérgamo, né? O casamento pervertido. Depois também estudaremos um pouquinho desse período da carta de Tiatira, que é quando há a completa expansão do domínio de Jezabel, que é a idolatria completa, né? Então nós teremos depois do Edito de Milão, o Edito de Tolerância de Teodócio, de Constantinopla, o imperador Justiniano, que sobe no Oriente,
aparece um dos primeiros grandes papas, que é o Papa Gregório o Grande, que pode ser considerado um dos verdadeiros servos do Senhor. Esse aí, entre tantos outros, esse é um dos grandes. Ele vai desenvolver várias tarefas de evangelização, inclusive na Irlanda, na Inglaterra, na Escócia. E Agostinho, que havia começado como diácono, depois é feito arcebispo e bispo. Temos depois o período que surge o Maomé, né, com a sua égida, que é o tempo que ele sai de Meca para Medina. E nesse período aí a preponderância começa a surgir o poder, a ascensão do bispo de Roma, e o papado começa a se consolidar em Roma especificadamente. Teremos os trabalhos aí dos chamados nestorianos, depois paulícios, no tempo de Maomé, conta um pouquinho da história de Maomé, né, um falso profeta que teria recebido o alcorão de um anjo, Jesus no caso é igual Miguel. E temos a idolatria romana e o poder papal se desenvolvendo de maneira profícua. Aparece então o Leão III, que é o imperador do Oriente, que promove uma cruzada contra a idolatria. Esse Leão III é chamado de iconoclasta, porque ele é o quebrador de imagens. Ele surge nesses idos aí do ano 700 e consegue convocar o segundo concílio de Nicéia, onde sai definido que as imagens, então, iam ser veneradas mesmo, né? E separação das igrejas latinas e grega, e então acabamos com os governos depois de Pepino o Grande, depois Carlos Magno, que é filho de Pepino, e o conluio, né, do Império Franco com a Igreja Católica. E depois temos o Concílio de Frankfurt, a Igreja da Inglaterra manda o Alcuino para lá, e fica definido que as imagens não devem preponderar. E ele faz um combate muito grande contra as imagens, o culto das imagens, e aí tem a decadência espiritual. E assim vamos encerrar esse bloco número 2 da história do cristianismo. Mostrando então, importante preservar que a igreja já havia começado em Jerusalém, né? Concílio de 49, Concílio de Jerusalém. Depois, com a perseguição dos cristãos no tempo de Estevão, ficam ali em Jerusalém só os apóstolos, os 12 apóstolos, Matias ocupando o lugar de Judas, e todos os demais saem, são expulsos, né? Os primeiros cristãos, aqueles 120 que estavam no cenáculo, depois 3.000, depois 5.000, quase 8.000 são expulsos, e começa então a evangelização mundial. A igreja então vai embora e começa a crescer. Aparece uma subsede em Antioquia, depois de muitos anos vai para Alexandria, e depois chega em Roma, e depois em Constantinopla. No tempo, quando surge o papado em si, já tem 5 grandes patriarcados, que são esses 5 sedes aí, Jerusalém, Antioquia, depois tem Alexandria no Egito, depois tem Roma e tem Constantinopla. E é nessa época aí dos anos 400, mais ou menos, da era cristã, que começa o bispo de Roma puxar para si a primazia, né? E depois, no ano mais ou menos 600, 700, que é constatado e é assinado pelo Cláudio Focas, que era o imperador da época, que a ascensão oficial do bispo de Roma nessa época aí. Então, meus queridos, lembrando que a palavra católico quer dizer universal, né? Nós vamos mostrar depois como surgiu essa palavreado católico. Na verdade, aconteceu devido a um monte de heresias e seitas que estavam surgindo, e aí, para combater esse monte de heresias e seitas, né, é que apareceu esse termo aí, chamado de católico. Vamos aproveitar e explicar isso aqui. No período da Igreja Antiga que nós vemos surgir a denominação católica, quer dizer, universal, que nós conhecemos em nossos dias. Foi por volta de 170, a igreja chamava-se católica ou universal, um termo usado pela primeira vez por Inácio. Na epístola que escreveu a Esmirna, ele fala disso. Por que eu queria mostrar que ela era universal? Ela era aquela, em latim, chamada católica, católique. É porque diante da existência de grupos dissidentes como docetistas, gnósticos, marcionistas, montanistas, pelagianistas, aí surgiu então, qual que era a verdadeira igreja? A resposta foi o que ele começou a chamar-se a Igreja Católica. Expressão essa que surgiu pela primeira vez na literatura, conhecida numa carta do bispo Inácio de Antioquia, datada de 110, ele dizia assim: a Igreja Católica passou então a ser uma designação da igreja majoritária do cristianismo, normativo e ortodoxo, fiel aos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos, em contraste com os movimentos alternativos considerados falsos ou heréticos.
Então, daí que apareceu esse nome aí. Depois foi erroneamente colocado, né, no nome da igreja de Roma, como se ela fosse católica. Na verdade, o termo surgiu na época, no ano 110, para diferenciar o que era verdade do que era mentira, do que era certo do que era errado. Era esse aí, então, o nome pelo qual se conheceu e no início foi usado para combater as seitas e heresia que estava surgindo naqueles dias. Vamos ficando por aqui, então, para a nossa primeira aula de História do Cristianismo 2, as origens, a introdução. Fica na paz, tchau, tchau.